No mesmo mês, o governo brasileiro anunciou dois supercomputadores de inteligência artificial. Um custa 1,3 bilhão de reais e vai ser construído com as chinesas Huawei e iFlyTek. O outro custa perto de 1 bilhão de reais e deve usar tecnologia da americana Nvidia. Dois projetos, dois vencedores, dois países diferentes, financiados pelo mesmo governo, anunciados na mesma semana e chamados oficialmente de soberania tecnológica. Só que soberania costuma significar decidir sozinho. E aqui o Brasil não decidiu entre China e Estados Unidos. Ele comprou os dois ao mesmo tempo. Isso pode parecer indecisão, mas quando você olha o que cada um desses países realmente oferece ao Brasil, e o que cada um cobra em troca, essa divisão para de parecer fraqueza e começa a parecer estratégia. A China é, disparado, o maior parceiro comercial do Brasil. Compra volumes enormes de soja, minério de ferro, petróleo, carne e celulose. E gera um superávit comercial gigantesco para o lado brasileiro. Em 2025, a China também se tornou o principal destino mundial do capital chinês investido fora do próprio país, com aproximadamente 6,1 bilhões de dólares aplicados aqui dentro, em energia, mineração, carros elétricos, baterias e infraestrutura. Empresas chinesas também vendem ao Brasil equipamentos, máquinas, painéis solares e produtos industriais mais baratos do que a concorrência ocidental consegue oferecer. Até aqui parece uma parceria perfeita, só que existe um detalhe incômodo dentro desse relacionamento. Praticamente tudo que o Brasil vende para a China é matéria-prima bruta: soja, minério, petróleo, celulose. E boa parte do que a China constrói dentro do Brasil ainda depende de peças e componentes importados diretamente da própria China. Ou seja, a fábrica pode estar em solo brasileiro, mas o valor mais sofisticado daquele produto continua sendo produzido do outro lado do mundo. A China compra as nossas riquezas naturais, mas mantém em casa a parte da cadeia que realmente vale mais dinheiro. Um exemplo concreto ajuda a enxergar isso melhor. Quando uma montadora chinesa de carros elétricos anuncia uma fábrica na Bahia, a notícia parece uma vitória industrial para o Brasil. Só que, em boa parte dos casos, o que chega para cá primeiro é a etapa final de montagem. Baterias, motores e softwares continuam sendo produzidos majoritariamente na China e depois importados como peça já pronta. O Brasil ganha empregos na ponta final da linha de produção, mas não ganha o conhecimento técnico nem o controle sobre a parte mais valiosa do processo. É indústria instalada aqui, mas não é exatamente indústria brasileira. Do outro lado dessa mesma mesa está um parceiro com um perfil quase oposto. Os Estados Unidos, quando você considera o proprietário final do capital, continuam sendo a maior origem de investimento estrangeiro dentro do Brasil, segundo o próprio Departamento de Estado americano. Só que essa presença não está concentrada em minério ou soja. Está em finanças, tecnologia, software, medicamentos, serviços, petróleo e máquinas de maior valor agregado. E o mercado americano também compra do Brasil, só que compra produtos mais sofisticados: aviões, aço, café processado, máquinas industriais. A Embraer, por exemplo, depende diretamente desse mercado para sobreviver, porque é lá que estão boa parte dos clientes dispostos a pagar o preço de uma aeronave fabricada com tecnologia de ponta. Só que essa relação também cobra o seu preço, e cobra de uma forma bem mais direta do que a chinesa. Em 2025, os Estados Unidos venderam ao Brasil 54,3 bilhões de dólares e compraram 39,9 bilhões de dólares. Isso deixou um superávit de 14,4 bilhões de dólares a favor dos americanos. Comercialmente falando, quem lucrou mais com esse relacionamento específico não foi o Brasil. E além da balança comercial, Washington também usa tarifas, sanções, controle de acesso tecnológico e pressão diplomática como ferramentas de negociação. Quando o governo americano decidiu impor tarifas pesadas sobre produtos brasileiros, usando justificativas que iam de comércio à política interna do Brasil, ficou claro que essa relação não é apenas comercial, ela também é uma ferramenta de pressão. Os americanos até oferecem tecnologia de ponta, mas raramente têm interesse em ajudar a criar um concorrente industrial verdadeiramente independente.
Então, o quadro que aparece é o seguinte: a China compra o que o Brasil já tem dentro da terra e paga bem por isso, mas reforça o país como fornecedor de matéria-prima e compete diretamente com a própria indústria brasileira. Os Estados Unidos controlam boa parte do dinheiro, da tecnologia e dos mercados de maior valor, mas cobram um preço comercial mais alto e usam essa vantagem como um instrumento de pressão política. Nenhum dos dois está oferecendo caridade. Cada um está oferecendo exatamente aquilo que serve aos próprios interesses e cobrando exatamente aquilo que o Brasil está disposto a pagar. É exatamente dentro dessa tensão que aqueles dois supercomputadores fazem sentido, um com a China, outro com os Estados Unidos. Não porque o governo brasileiro não conseguiu decidir, mas porque cada fornecedor está entregando uma peça diferente do quebra-cabeça. Hardware mais barato e acessível de um lado, tecnologia de ponta em processamento do outro. A pergunta que fica no ar é se isso é realmente independência ou apenas uma dependência dividida em duas metades, cada uma controlada por um país diferente. E essa divisão não é um caso isolado, nem um acidente recente. Ela é, na prática, a estratégia comercial do Brasil como um todo nos últimos anos. O país vende commodities para a China em uma escala gigantesca, mantém relação estreita com os americanos em setores de maior valor e evita se comprometer completamente com qualquer um dos dois lados. Enquanto outros países da região optaram por se alinhar claramente a um bloco, aceitando as vantagens e as amarras que vêm junto, o Brasil tem tentado ficar em cima do muro, coletando os benefícios dos dois lados sem pagar o preço político de escolher apenas um. Isso explica, por exemplo, por que o Brasil consegue ao mesmo tempo fazer parte de grupos liderados pela China, como o Bloco dos Países Emergentes conhecido como BRICS, e continuar negociando acesso ao mercado americano e recebendo bilhões em investimento direto de empresas dos Estados Unidos. Não é contradição. É a mesma lógica dos dois supercomputadores, só que aplicada em escala nacional. Só que ficar em cima do muro só funciona enquanto o Brasil consegue extrair algo real de cada lado, em vez de apenas repetir o mesmo papel de sempre: vender matéria-prima para um e comprar tecnologia pronta do outro. Se a relação com a China continuar limitada a exportar minério e importar produtos industriais chineses acabados, o país segue como fornecedor de commodities disfarçado de parceiro estratégico. E se a relação com os Estados Unidos continuar limitada a comprar tecnologia pronta, sem construir capacidade própria, o país segue dependente da mesma forma, só que do outro lado do mapa, com outra bandeira estampada na caixa. Vale entender como essa dependência dividida chegou até aqui, porque ela não nasceu de uma decisão única. Nasceu de duas guerras comerciais que aconteceram longe do Brasil, mas que empurraram o país para dentro desse jogo sem que ele precisasse fazer quase nada. A primeira foi a disputa comercial entre Estados Unidos e China, que começou ainda na década passada. Quando Washington impôs tarifas pesadas sobre produtos chineses e Pequim revidou taxando a soja americana, os compradores chineses simplesmente trocaram de fornecedor. Em vez de comprar soja dos produtores americanos, passaram a comprar cada vez mais soja brasileira. O Brasil não conquistou esse mercado com esforço próprio. Ele herdou esse mercado porque dois gigantes brigaram entre si. A Segunda Guerra é mais recente e mais direta. Em 2025, o governo americano chegou a impor tarifas de até 50% sobre uma série de produtos brasileiros, usando como justificativa uma mistura de desequilíbrio comercial e desentendimentos políticos entre os dois governos. Foi um lembrete duro de que a relação com os Estados Unidos não é apenas econômica. Ela pode ser usada como instrumento de pressão a qualquer momento, dependendo de quem está na Casa Branca e do que esse governo quer do Brasil naquele instante. Enquanto isso acontecia, a China aproveitava exatamente esse tipo de instabilidade para se aprofundar ainda mais dentro do território brasileiro. Não apenas comprando commodities, mas comprando participação em setores estratégicos, redes de distribuição de energia elétrica, hortos, mineração e cada vez mais infraestrutura de tecnologia, como os equipamentos de telecomunicação da Huawei, que o Brasil debateu por anos se deveria ou não colocar dentro da sua rede de quinta geração. Os Estados Unidos pressionaram abertamente para que o Brasil excluísse a Huawei dessa rede, alegando risco de segurança nacional. O Brasil, mais de uma vez, não escolheu um lado por completo.
abriu espaço para os dois competirem dentro do próprio território. Esse padrão se repete em setor após setor. Nos chips avançados que alimentam inteligência artificial, os Estados Unidos controlam a tecnologia mais sofisticada do mundo, através de empresas como a Nvidia, e restringem quem pode comprar os modelos mais potentes. A China, sem acesso total a essa tecnologia de ponta, investe pesado em alternativas próprias e em parcerias com países como o Brasil para expandir sua influência em inteligência artificial por outras portas. O resultado é que o Brasil vira, ao mesmo tempo, cliente de quem lidera a tecnologia e parceiro de quem tenta correr atrás dela. A diferença entre ficar refém dos dois e realmente lucrar com essa disputa está em uma lista bem específica de exigências. Fábricas de verdade instaladas aqui, não apenas linhas de montagem finais. Processamento de minerais dentro do próprio território brasileiro, em vez de exportar a matéria-prima crua para ser refinada em outro país. Transferência real de tecnologia, não apenas equipamentos prontos vendidos como produto acabado. Participação efetiva de fornecedores nacionais dentro dessas cadeias produtivas, em vez de apenas mão de obra barata na ponta final da linha. Acesso garantido aos mercados consumidores de cada um desses países, sem depender da boa vontade política do momento. Produção local de componentes que hoje ainda vêm prontos de fora. E compromissos de longo prazo que sobrevivam a mudanças de governo, tanto aqui quanto lá fora, porque um acordo que muda a cada eleição não constrói indústria nenhuma. Se o Brasil apenas vender soja e minério para a China e comprar tecnologia pronta dos Estados Unidos, o país continua sendo amigo dos dois. Só que amigo dos dois, nesse caso, é apenas outra forma de dizer subordinado aos dois. A China precisa do que o Brasil tem debaixo da terra. Os Estados Unidos controlam boa parte do que o Brasil precisa para crescer de verdade. E a vantagem real do Brasil nessa disputa não está em escolher um dos dois lados. Está em nunca entregar tudo para nenhum deles. E usar exatamente essa disputa entre as duas maiores potências do planeta para exigir de cada uma um pedaço maior do que costumam estar dispostas a dar.